Embrapa Gado de Corte, tem sede em Campo Grande, promove em outubro uma série de cursos integrados que tem muita prática, muita teoria também, mas muita prática para capacitar professores, pecuaristas, produtores rurais. E eu vou falar especificamente de um agora, que é o curso que o GenePlus, é o Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, promove de 16 a 18 de outubro em Campo Grande. É um curso de melhoramento genético de gado de corte. Programação inclui temas como as melhores e mais atuais ferramentas e tecnologias aplicadas na seleção dos rebanhos bovinos. E eu estou aqui com o coordenador do curso, Dr. Gilberto Menezes, que é pesquisador da Embrapa também e gestor do GenePlus. Muito obrigado, que bom te receber aqui. Eu que agradeço, Zaidan. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui. Muito bom. Em outubro, além desse curso de melhoramento genético, tem também um curso separado de integração lavoura, pecuária e floresta e um terceiro curso, manejo de pragas em pastagens. E eu pergunto ao Dr. Gilberto o seguinte, claro, são palestras diferentes, são temas diferentes, mas no atual contexto da pecuária de corte, o pecuarista antenado em fazer coisas sempre mais adiantadas, existe uma integração desses temas no dia a dia do produtor rural, Dr. Gilberto? Sim, Zaidan. Na verdade, o dia a dia do produtor rural, do fazendeiro, do produtor de gado de corte, ele não há uma divisão entre genética, melhoramento, pastagem, sanidade, por exemplo, e nutrição. Está tudo integrado ali dentro da fazenda e esse é um dos grandes desafios, é você conseguir ajustar todos esses fatores para que você tenha uma produção, um sistema de produção adequado, lucrativo e sustentável. E a ideia desses cursos é justamente capacitar, como você falou, técnicos, criadores, estudantes que vão se tornar os futuros técnicos, nesses diversos temas, para que eles consigam trabalhar eles juntos dentro das fazendas. Não adianta nada eu avançar em genética, em melhoramento, em um recurso genético mais adequado, se a minha pastagem está mal manejada, se eu estou perdendo produtividade por pragas, invasoras, que isso também vai ser discutido, ou também se eu não consigo trabalhar com uma alta produtividade e qualidade da minha pastagem, que os sistemas integrados proporcionam. Então, na verdade, há um sinergismo entre esses temas e é desafiador para nós que somos da área e os criadores que precisam trabalhar em todas essas vertentes, né? Falando especificamente do curso Melhoramento Genético, que você representa aqui a equipe, 16 a 18 de outubro, Isso. Vocês falam de provas de avaliação de desempenho. Essas provas a gente conhece 50 anos, 40 anos atrás, que é aquela prova em que você coloca um animal na balança, dá ele a dieta e depois você vê qual animal se destacou mais, aquele animal que é elite, aquele animal que não é tão elite, enfim, são provas que não é novidade, isso não é novidade. Mas hoje, quais são, eu sei que isso evoluiu bastante, quais são hoje as principais provas de avaliação de desempenho que não podem faltar na seleção? Então, nesse tema, quando a gente vai abordar essas provas de avaliação de desempenho, a gente vai, claro, falar da nossa experiência aqui na Embrapa Gado de Corte, que a gente tem a GPPAD, né, Lore, que eu até tive a oportunidade de estar aqui, a gente conversando, que avalia animais da raça Nelore para várias características importantes, saindo do tradicional prova de ganho de peso, onde se media basicamente aquele animal que ganha mais peso. Hoje, além de ser um grande ganhador de peso, ele tem que ter uma grande carcaça, ele tem que ser um animal eficiente no uso do alimento, e isso tudo hoje faz parte dessas provas de avaliação de desempenho que nós fazemos e que outros grupos também fazem para buscar a evolução genética dos animais. Agora, Zaidão, qual que é a ideia de trazer esse assunto dentro de um curso? Justamente são quais as boas práticas que você precisa ter para fazer essas provas de forma correta, para coletar essas características adequadamente, para processar os resultados dessas avaliações e ranquear os animais de forma adequada, que muitas vezes os criadores, os técnicos não conhecem ou não entendem todo esse processo, e é por isso que faz parte
da nossa programação. E importante também destacar em relação às provas. Antes o foco era, vou levar o animal para a prova para ver como o meu animal se desempenha em relação aos demais no mesmo ambiente. Isso continua, claro, hoje com novas características, mas hoje o foco, principalmente nosso dentro do programa Embrapa Gene Plus, é permitir a coleta de características difíceis de serem coletadas dentro da fazenda. Por exemplo? Como eu citei, a eficiência alimentar, que a gente precisa o CAR, consumo alimentar residual, que é uma medida que muitos criadores não conseguem fazer dentro da fazenda, porque exige infraestrutura de coxo eletrônico, enfim, e aí ele consegue, com uma parte dos animais enviando para essas provas, no caso a gente tem a nossa aqui, ter esse fenótipo e isso passa a fazer parte da avaliação genética da raça e beneficiar todos de uma forma geral. Então, essas provas têm esse ganho, veja essa evolução, além de características que saem só fora do ponderal, também essa contribuição para características mais difíceis de serem coletadas e que vai o benefício para toda a população de Nelore, para toda a cadeia produtiva. Hoje são muitas características contempladas num programa de seleção, programa de melhoramento genético. Nem sei dizer quantas. São muitas. Muitas. Isso cada dia... E crescendo, né? Está crescendo, né? Quais características tem mais... O ganho em peso era aquela característica importante 40, 50 anos atrás. Quais características hoje têm mais peso, sem querer falar de peso quilo, mas tem mais peso na hora de escolher um reprodutor? Mais relevância, né? Mais relevância. Olha, tem algumas, igual a parte de desempenho ponderal, que é o peso, o ganho de peso, que continua, é fundamental. O animal precisa ter velocidade de ganho de peso, ele precisa ter peso final, porque isso vale muito ainda no nosso mercado. Na verdade, é o que mais vale o que pesa. Também algo que desde o início todo criador entende e tem que buscar adaptação, animal funcional que consegue trabalhar nas condições que ele está sendo produzido. Isso significa adaptação ao clima, a parasitas, né? Conseguir lidar com aquele estresse e também aproveitar o ambiente da melhor forma. Isso é importante. Agora, o que surgiu de novo e que aí eu destaco? Parte de reprodução, eficiência reprodutiva, animal que tem essa capacidade de se reproduzir adequadamente, uma vaca que pare todo ano, se reproduzir mais precocemente, não é mais um parto aos 4 anos, 3 anos, é um parto aos 2, por exemplo, né? Esse parece ser um grande desafio. Esse é um grande desafio, principalmente por quê? Porque aí não adianta também pensar só em genética. Você conseguir reduzir essa idade ao parto das vacas no Brasil, você precisa, sim, seleção é um ponto, mas você precisa melhorar manejo, pasto, nutrição, para que você consiga associar isso. E eu ainda destacaria, carcaça, é uma carcaça adequada. Como que esse peso está lá na balança? A gente quer que esse peso esteja em forma de músculo, que realmente, músculo, carne, que é o que realmente vale. E, por fim, eu destacaria a parte de eficiência alimentar. Você conseguir produzir, ganhar muito peso, se reproduzir bem, mas consumindo menos alimento. E como a gente já falou aqui também, com menos água e com menos até emissão de metano, que é uma outra linha que a gente começa a trabalhar e que os pecuaristas, a cadeia produtiva, está sendo confrontada, né? Tem que ganhar peso, tem que fazer tudo que a gente já conhecia e ainda tem que ser eficiente no uso da água, no uso do alimento e ainda produzir menos metano para diminuir o impacto no ambiente. É um grande desafio que nós da cadeia produtiva de gado de corte temos pela frente. Quando você pensa que já chegou no limite, vem mais uma... Vem alguma coisa, não pode, o gado emite metano, não pode. Isso aí é uma preocupação, está se tornando maior? Com certeza, né? Hoje isso faz parte das conversas no mundo todo. É claro, existem exageros aqui ou ali, mas é uma realidade, né, a sociedade vem pedindo, não apenas na pecuária de corte, mas em todos os processos, seja de produção de alimento ou processos industriais, que se trabalhe com mais eficiência, que se use com mais consciência o ambiente, os insumos, os recursos naturais. E acho que a gente não pode sair fora disso. Eu acho que isso faz parte, inclusive, da nossa missão, né, trabalhar para que a gente consiga manter a produção de gado de corte com qualidade dentro das condições tropicais, mas usando menos alimentos, usando menos água, um problema seríssimo que o Brasil está vivendo. Acho que todo pecuarista, eu sou um pequeno pecuarista no interior de Minas Gerais,
estão passando uma situação dificílima em termos de água, não é tanto só comida mais. E, claro, essa parte de gás de efeito estufa, a gente precisa também estar ligado para que a gente consiga manter a nossa liderança, com muita competência produtiva dentro da fazenda, mas também com sustentabilidade. Essa questão do metano, está sendo possível melhorar a identificação de linhagens que emitem menos metano? Eu sei que pela alimentação já foi possível descobrir que, dependendo da alimentação, o gado emite mais ou menos gases poluentes. E no caso... em termos de seleção genética... Em termos de seleção genética, dá para identificar linhagens? Sim, isso é claro, ainda é um tema muito novo, ainda está muito em termos de pesquisa. A coleta desse fenótipo, medir a emissão de metano de um boi, é difícil, exige equipamentos caros, então você não consegue fazer essa medição em larga escala. Mas os estudos que tem no mundo hoje, e alguns já no Brasil, inclusive um recém-publicado pela equipe do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, um trabalho muito interessante com a raça Nelore, mostrando que existe variabilidade genética para essa característica, ou seja, existe potencial da gente, pela seleção genética, identificar animais que conseguem produzir mais com menor emissão de metano, por exemplo. Então, sim, é possível. Agora, é claro, é um assunto que não vai ser resolvido só com genética. Como a gente começou a conversa, precisamos trabalhar na genética, mas a parte de nutrição pode ajudar muito, a de manejo de uma forma geral, para que a gente consiga ter uma pecuária cada vez mais eficiente e que eu entendo o seguinte, se ela for mais eficiente, mais produtiva, ela acaba sendo mais sustentável também. Não dá para fazer como se fazia antes, né? Joga o gado no pasto e vamos esperar que ele engorde por lá até na hora de ficar pronto e vender para o frigorífico, né? Muita coisa vem mudando, né, Zayda? E rapidamente. Rapidamente. E rapidamente. A questão da água. O consumo alimentar residual já é bem mais falado no Brasil já há algum tempo. Isso. Até acho que mostramos imagens aqui do gado naqueles coxos eletrônicos para medir isso. Agora, a questão da água. Eu me lembro, não faz muito tempo, vocês começaram um trabalho para identificar linhagens que consomem... esse curral aí que eu estou mencionando. Existem pesquisas para identificar linhagens que consomem água de uma maneira mais racional, ou seja, mais econômica. Como é que estão essas pesquisas? Então, estão em andamento aqui na Embrapa Gado de Corte. A gente já fez trabalhos com o consumo de água em confinamento, usando bebedouros como esses coxos aí eletrônicos também, mas estamos agora com a pesquisa fazendo essa avaliação do consumo de água a pasto, com animais Nelore, para a gente entender como que é o consumo de água a pasto, o consumo de água em confinamento, o consumo de alimento a pasto em confinamento e como essas características estão relacionadas. O que a gente já tem hoje, em trabalhos inclusive já publicados em revistas científicas, com a raça Senepol, que eu já falei aqui, e muito brevemente com o Nelore. Há também, como eu falei do metano, variabilidade genética para ser explorada para a eficiência hídrica. Ou seja, eu consigo melhorar as populações bovinas a partir da seleção genética para animais que consomem uma quantidade menor de água para ganhar uma mesma quantidade de peso. Claro, isso ainda está muito no início, a gente está conhecendo a característica, mas é algo que a gente precisa trabalhar e, Zayda, não é algo aqui, uma ideia deles aqui. Tem projetos já finalizados nos Estados Unidos, com financiamento do Ministério da Agricultura de lá, coisa de $1 milhão, nessa linha de pesquisa, porque eles sofrendo com grandes secas. Então, a questão da água, da produção de gado de corte com água em locais onde você tem grandes estresses, falta de água mesmo, e nos Estados Unidos tem uma região ali que vem passando secas severas, é uma realidade. Então, não é uma invenção de moda, não é algo e que a gente precisa estar entendendo para que, numa necessidade, a gente possa trazer uma solução. Agora, esse curso de melhoramento genético, 16 a 18, 3 dias, dá para abordar tudo isso? Não vai faltar tempo, não? Não, claro porque tem muito assunto. Claro que não dá para falar de tudo, né? Então, a ideia desse curso é que ele seja bem focado
nas questões mais básicas e de referência dentro do melhoramento, para que as pessoas que forem lá consigam entender dessa base e aí consigam até sozinhas perpassar por outros assuntos novos que vêm chegando, né? Então, um curso que tem uma forte base teórica, né, que é importante, compreensão de alguns conceitos, mas o foco da ideia é ser uma parte mais prática, uma discussão dos desafios dentro do programa de melhoramento de gado de corte, que a gente tem essa experiência com o programa Embrapa Gene Plus. Então é aquilo que a gente sabe que o técnico que trabalha quer saber, o que o produtor, quais são as dúvidas do dia a dia, e é isso que a gente vai discutir. Claro, assuntos como esse que a gente está aqui falando, eficiência hídrica, de metano, acaba que a gente não consegue explorar, né, num curso desse. A gente fica mais no arroz com feijão, que é, na verdade, o que vale dentro das fazendas, que a gente precisa muito avançar ainda. Pela prática que você está falando, o dia é um dia de prática? Né? O terceiro dia é prática, uma parte, amanhã em curral, com a parte de avaliação visual, que a gente acha muito importante, funcionalidade, biotipo do animal, score corporal de vaca, para você conseguir avaliar as vacas que estão mais adaptadas ao seu sistema produtivo, e depois no computador. É prático, mas é cada um num computador usando os softwares que a gente tem no Gene Plus para fazer acasalamentos, fazer seleção, pôr a mão na massa mesmo, para sair dali e falar, olha, não, eu consigo agora fazer algo, e no caso do curral, chegar na sua fazenda e falar, olha, aprendi lá, vou começar a usar isso aqui, enfim, para melhorar o meu processo. Quer dizer, tem que acompanhar o curso presencialmente. Presencialmente. Esse nosso modelo, esse agora 16 a 18, e que eu espero que se repita todo ano. A gente já fez mais de 30 cursos, paramos em 2019, a pandemia causou aí um problema nesse sistema, então voltando agora, todo ano a gente fazia esse presencial, mas a gente vai ter disponível um formato de curso online. A Embrapa tem uma plataforma que chama eCampo, então as pessoas podem acessar e ali assistir esses cursos. A gente está construindo ainda esse curso de melhoramento, para que aqueles que não possam vir em Campo Grande possam ter esse acesso. Mas, Zaidan, o presencial é sempre muito importante, porque a ideia é estar 3 dias aqui, está toda a nossa equipe do programa Embrapa Gene Plus, pessoas que estão no campo, pesquisadores, essa interação você vai falar vale muito. Isso, a ideia é que a equipe fique ali o tempo todo para bater o papo, a hora do coffee break, para que crie essa relação e que ali seja só um primeiro momento de uma relação que se segue depois. São muitas raças que vocês acompanham, né? Nelore, Brangus, Canchim, Senepol, o que mais que tem? Bom, Caracu, Santa Gertrudes, são hoje 12 raças, zebuínas, taurinas compostas. Essa prática vai ter animais dessas raças? Não, na prática a gente vai trabalhar com Nelore, porque nós temos um rebanho de Nelore pior de seleção aqui na Embrapa, e é o que a gente vai usar. Mas, nesse caso, de que é avaliação de conformação frigorífica visual e score de condição corporal de vaca, isso aí não faz diferença a raça. Você entendendo os conceitos, você consegue aplicar, inclusive em gado comercial, né? Não precisa ser gado, seleção. Não, eu sou produtor de gado de corte, faço cria. Claro, consigo avaliar perfeitamente minha vacada. Sou um comprador de gado, quero gado comercial. Essa avaliação de conformação frigorífica ajuda quais aspectos eu vou estar olhando para fazer a escolha dos animais, que não seja para seleção, para melhoramento, para usar na fazenda para engorda. Essa avaliação de carcaça por ultrassonografia, como é que você avalia? Parece que está crescendo bem no Brasil, né? É uma excepcional tecnologia. Já tem aí, chegou acho que o ano passado, 20 anos, né, que no Brasil já tem essa tecnologia de forma comercial, a ultrassonografia de carcaça. É uma ferramenta fantástica para que a gente consiga medir os animais em termos de musculosidade, que a gente tem a área de lombo, que a gente fala, de acabamento de carcaça, que é a gordura subcutânea, e de marmoreio, que é a gordura intramuscular, que é a que dá suculência na carne, principalmente em cortes nobres, no churrasco, que a gente valoriza bastante. Extraordinário e felizmente vem crescendo, cada vez mais criadores, né, coletando, investindo, porque, claro, tem um custo que precisa ser feito, isso certamente tem ajudado muito a pecuária brasileira. Claro, como toda tecnologia, né, Zaidan? Se bem utilizada.
usada, a ultrassonografia feita dentro dos grupos de manejo adequadamente, dentro da fazenda, nas fases corretas. É uma extraordinária ferramenta e que a gente só apoia para que, se Deus quiser, cada vez mais criadores, mais raças possam fazer, porque, como eu falei, tem que ganhar peso, mas tem que ter uma carcaça cada vez melhor também. Dr. Gilberto Menezes, pesquisador da Embrapa Gado de Corte, gestor do Geneplus, muito obrigado pela entrevista e sucesso no curso. Obrigado, Zaidan. Eu agradeço pela essa oportunidade de estar aqui conversando com você mais uma vez e fica o convite para que todos que tenham interesse venham fazer o curso 16 a 18 de outubro aqui na Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Mais informações no nosso site geneplus.com.br. Obrigado, Zaidan.